Mas quando você pensa no que você precisa entregar na sua planilha, no seu projeto, no seu vídeo, no seu design, não importa. Quando você pensa nisso, primeiro, para você ter a certeza que você tem ali um cenário de coisinhas que você precisa ticar. Ah, ok, eu preciso de uma máquina que funcione no hardware tal, eu preciso que tenha um software X, eu preciso que ela tenha esse recurso A, B e C. Fica mais fácil você afunilar dentro das opções que existem e aí você começar a escolher um método ou outro. E tem um ponto bastante importante também, que é a questão do gosto. Além de todas essas coisas técnicas que a gente já explicou aqui, entre Bleeding Edge, LTS, Point Release, Rolling Release, tem a forma como você se relaciona com a tecnologia. Igual a gente falou lá no início do episódio, né, sobre ajudar as pessoas a descobrir a próxima distribuição, acho que o principal ponto é justamente você entender o que você quer. Porque existem várias distribuições e várias delas são, de uma certa maneira, por design. Enquanto o Arch Linux, ele é rolling release e ele é bleeding edge. Por design, ele sempre vai ser assim, que ele quer ser assim. Enquanto o Debian, ele é point release, ele é LTS, ele fica ali congelado, né, daquele jeitinho por design. E aí você tem que entender o que você quer. Se você quer sempre ter a última versão do Gnome, você quer testar as últimas ferramentas, você quer ter acesso a tudo isso de maneira rápida, o Debian nunca vai ser uma distribuição para você. Mas se você precisa disso, se você precisa para colocar sei lá, num laboratório de informática, você vai colocar um computador, sei lá, para um sistema para sua avó mexer, por exemplo, e você, tipo, que é um sistema que fica exatamente daquela maneira. Você ensinou ela a usar aquilo e ele não vai mudar aquilo, talvez um sistema assim seja mais interessante. Então, eu acho que o primeiro passo é você entender o que você precisa, quais são os seus usos, é, seja um uso pessoal, seja um uso comercial, o que for. E aí, com isso, você consegue entender quais são as distribuições que se encaixam naquilo. E aí você pode por preferência também. Ah, eu prefiro GNOME, prefiro KDE, prefiro uma base Fedora, prefiro uma base Debian. E aí por aí vai. Mas você entender exatamente qual é a sua necessidade antes de você escolher uma distribuição, sabe? E aí acho que fica muito mais fácil. Já que a gente tá compartilhando essa coisa de o que a gente usa e gosta de usar e tal, eu tava pensando aqui que já faz muito tempo que eu não formato o meu PC de trabalho, assim, e quanto mais o tempo passa, menos vontade eu tenho de fazer isso. Chegou a versão nova ali do Pop! OS e tal, eu só botei numa máquina virtual. Eu não vou formatar o meu PC até eu achar que devo, sabe? Por mais empolgado que eu esteja com a ideia de ter um novo ambiente para testar ou qualquer coisa assim. Eu tenho um dual boot num outro SSD nesse PC, mas raramente eu dou boot nele, tá? Ele tá com o Kubuntu 2404 LTS, para eu ter uma experiência meio de como tá o KDE Plasma aqui e tal, apesar de que o Kubuntu talvez não seja o melhor exemplo para isso, porque ele especificamente não tá nem no Plasma 6, eles seguraram a versão. Isso que significa ser LTS, ele vai ser o KDE 5.100.27, eu acho que é, por um longo tempo ainda, né. Hã, mas eu gosto dessa abordagem meio híbrida. Eu não faço questão de estar nas últimas versões de tudo, mas eu gosto que os meus softwares funcionem bem. Se tem algum recurso que está numa versão mais atualizada de um software que eu acho que é essencial para o meu trabalho, eu vou tentar instalar ele. Mas, felizmente, hoje em dia a gente tem tantas alternativas e o Pop! OS é muito camarada nesse sentido, por colocar as partes que eu gostaria de ter atualizadas no sistema atualizadas, kernel, drivers, especialmente, que o fato da interface ser antiga não me incomoda tanto assim mais. Eu acho que eu simplesmente me habituei, ela funciona do jeito que eu gosto que funcione e ela não vai deixar de funcionar, justamente por ser uma base LTS, né, ele é estável ao longo do tempo, dificilmente deu algum problema. Mas eu acho que eu sentiria falta se eu não conseguisse instalar certos softwares mais recentes. E aí que entra o Flatpak, por exemplo. Você tinha falado do lance de Bleeding Edge ser interessante para programadores. Eu também acho, eu acho que eu entendo o apelo que tem, mas hoje com ferramentas diversas, realmente dá para suprir as necessidades mesmo sem isso. Com Distrobox, eu rodo o que eu quiser e literalmente de qualquer distribuição, né? Puxo o repositório de qualquer distribuição que for necessário. E aí você tem os Flatpaks. O meu LibreOffice do repositório está muito antigo, eu quero uma versão nova. Flatpak, AppImage, Snap, sei lá. Realmente, a gente está numa época de ouro nesse sentido. Você pode usar qualquer sistema que você queira e usar qualquer software que você queira.
o Franken Debian aí do Edge, por exemplo, poderia ser substituído por outro sistema e ele ia conseguir provavelmente replicar o que ele faz ali. Claro, tipo, respeitando como o sistema opera, né? Tipo, como se faz as coisas, mas eu quero dizer, a experiência final ia ser semelhante, ia ser próxima. E o mesmo poderia ser dito de mim, eu poderia utilizar alguma outra distribuição e replicar mais ou menos o que eu gosto aqui no sistema que eu estou utilizando agora, e não ia fazer tanta diferença assim. Há uns 15 anos atrás, talvez, a distribuição que você usava importava muito mais, eu acho, para a experiência que você tinha. Hoje em dia está bem mais suave o negócio. E aí entra nessas de, eu quero estar na última versão do Plasma ou do GNOME e tal. Do Plasma, eu tentei utilizar com o Kadenium especificamente, e era uma experiência muito inconsistente. Sim, tinha atualizações semanalmente, diariamente até mesmo, de pequenas coisas, algumas coisas maiores ao longo da semana. O KDE estava sempre na última versão, mas frequentemente ele bugava em alguma coisa. Então eu fiquei pensando, bom, eu estou na última versão, mas né, ele fica dificultando o meu trabalho com uma certa frequência também, ou pelo menos uma frequência maior do que eu desejava. E aí, utilizar o Kubuntu LTS aqui me fez voltar ao que eu tinha no Plasma lá antigamente, que tem vários detalhes diferentes, mas pelo menos dentro do que ele se propõe a ofertar, tudo funciona tranquilamente, sabe? O painel flutuante ele não existe daquele jeito, por padrão, mas você pode configurar ele para flutuar do mesmo jeito, o KDE 5.27. Enfim, então é mais ou menos isso. Eu gosto dessa abordagem híbrida. Tem coisas que eu me importo, tem outras que não. Eu até esqueci de mencionar, mas o próprio Linux Mint, o Cinnamon, né, especificamente, é rolling release dentro do... Quer dizer, meio que. Ele é desenvolvido pela equipe do Mint, ele sempre vai ser atualizado dentro do ciclo do Mint, mas ele tem lançamentos próprios Parados. também, individualmente, que vão trazer recursos. Porém, dentro do Linux Mint, eles simplesmente vão chegar como atualizações, enquanto que no Ubuntu você precisa esperar o ciclo. Então, o Cinnamon dentro do Mint é rolling, mas fora dele, não. Ele é mais point release. É confuso, gente. Não sei É. como é que a gente sabe essas coisas. Quanto mais você investe seu tempo tentando entender como que esses projetos se gerenciam, mais você vai pegando essas nuances e mais fica fácil de entender onde que cada projeto se encaixa, assim, ou como que ele se encaixa com você. Então, talvez dando alguns exemplos práticos aqui para as pessoas que estão até agora, que já está começando a sair fumacinha da cabeça das pessoas, assim, onde que se encaixa essas sopinhas de letrinhas para eles, né? Eu acabei de falar que eu acredito que um Bleeding Edge vai atender muito bem um gamer, mas um outro público que também acaba se beneficiando de estar no Bleeding Edge são os programadores, porque eles precisam ter acesso às versões mais recentes das linguagens e tal. E tem diversas formas de você conseguir ter acesso às versões mais recentes das linguagens, mesmo numa distro LTS, tipo Debian. Você pode usar a SDF, por exemplo, você pode usar o pacote SNIX, você pode usar um monte de coisas para você ter acesso a isso, Docker, mas né? você estando Docker, exato. Mas você estando dentro de uma Bleeding Edge, você acaba tendo isso dentro dos repositórios do sistema, por assim. São pacotes que já estão ali para você usar a seu bel prazer. Enquanto que, se a gente for falar de LTS, por exemplo, faz muito sentido aqui para a gente, né? Que nós trabalhamos criando conteúdo, a gente só precisa que as máquinas funcionem. A gente não necessariamente tem a obrigação de estar na versão mais recente para ter a feature mais, sei lá, o HDR, o Variable Refresh Rate. Se a gente tiver isso, a gente vai gostar, porque a gente é nerd, né? A gente é nerd de tecnologia. Mas isso não faz, não impede que a gente execute o nosso serviço, ter isso ou não. Então, eu acho que isso dá para estender para diversos outros exemplos também, né? Eu acho que o melhor caso de uso para Bleeding Edge são para gamers, porque você está sempre se beneficiando das últimas integrações de hardware, as últimas otimizações. Se você for pegar, sei lá, alguém que tem uma GPU NVIDIA, quer jogar com, sei lá, DLSS, Ray Tracing, quer usar as últimas tecnologias lá, HDR, você só pode estar num Bleeding Edge. Se você tiver num Debian Stable, você não tem viabilidade técnica de usar isso sem fazer muitas mudanças, o que tornaria o seu Debian outra coisa, né? Seria um Franken Debian. Essa comparação é interessante porque o Pop OS é ainda mais diferente do que o Ubuntu.
Eles estão cada vez mais diferentes, inclusive. Mesmo desconsiderando toda a interface nova aí que eles estão lançando. Considerando a versão que eu estou usando tipo, exatamente agora, deixa eu até ver que versão do kernel ele está usando. Ele está usando a versão 6.9.3. A versão mais atual do kernel no momento é qual? É a 6.11. 6.10. A ponto 11 é um RC ainda, então eles estão geralmente ali, uma versãozinha atrás do Bleeding Edge do lançado, né? Porque RC seria ainda tipo um beta, ou ainda instável para lançamento, né? Mas enfim, é uma distribuição que costuma misturar essas coisas. Então, drivers da NVIDIA, o Mesa, o AMD GPU, aquele i9 alguma coisa, que é o driver da Intel, o kernel em si, eles são todos ah, rolling release dentro do Pop! OS e meio que Bleeding Edge. Eles não estão literalmente na última versão, mas eles estão muito próximos ali. Já a interface GNOME que eu estou utilizando agora, ela é toda LTSizada, porque esse pop aqui é baseado no Ubuntu 22.04 e o GNOME que ele está usando como base desse Cosmic GNOME aqui é o 43. 42.9 ainda. 42 ainda, caraca. Uhum. Lançado lá em 2022 ou final de 2021, eu acho, na verdade. Então, tem essa mescla, é curioso. É uma mistura bem diferente. Aí você vai ter softwares Flatpak, Snaps que eu utilizo aqui, ou navegador, Chrome, por exemplo, que são literalmente rolling release e bleeding edge. É isso que forma uma distribuição hoje em dia. Então, importa da onde vem alguns dos pacotes, às vezes, e a abordagem que o sistema tem para lidar com certas coisas. Eu estou utilizando esse sistema LTS desde que ele foi lançado, basicamente, ou seja, desde 2022 aproximadamente, e ele recebe essas atualizações de forma rolling, constantemente. Porém, a próxima versão do Pop! OS 24.04 LTS, que vai ter o mesmo kernel, que vai ter os mesmos drivers, tipo, eu não estou perdendo nada por estar usando ele aqui, ele vai ter uma grande mudança de interface e isso faz dele um point release. Eu vou poder utilizar o 22.04 e o 24.04 por um tempo, pelo menos, até que eles lancem uma futura versão ou algo assim. É um pouco confuso. O Mint trata as coisas de um jeito diferente. O Zorion S, muito popular também aqui no Brasil, hoje em dia foca só em LTS, mas diferente do Linux Mint, ele não tem aqueles lançamentos pré-definidos ao longo do ano. O Mint geralmente tem. Ele faz um update ao mesmo tempo que o Ubuntu faz um update, apesar de não ser uma atualização para a versão interim, né, que é aquela que não tem o longo tempo de suporte. Já o Zorin é Uhum. meio que, pelo menos por enquanto tem se demonstrado assim, a gente atualiza quando der, quando fizer sentido para a gente aqui para o projeto. E, Sim. se eu não me engano, a versão 17 ela ainda é baseada no 22.04 LTS, né? A É versão 17.1, né? 18, Que é a mais recente. Né? isso. A versão 18, que ainda não tem previsão de lançamento, até onde eu saiba, possivelmente vai atualizar de base também. E aí vai acontecer a atualização de Gnome, aquelas coisas assim que eles usam na interface. Mas, apesar de não utilizar uma estratégia tão agressiva quanto a System76 faz com o Pop! OS, tanto o Mint quanto o Zorin fazem uso constante do hardware, o kernel HWE, né, o Hardware Enablement Stack, para dar suporte para hardwares mais novos e tal. E drivers da NVIDIA também eles costumam trazer nas versões mais recentes. O Zorin, posso até consultar aqui a minha tabela de benchmarks que eu coletei esses dados esses dias. Deixa eu ver. O Zorin especificamente estava utilizando o Mesa na versão 23.2, que é uma versão relativamente antiga, tipo intermediária antiga, assim, para você ter uma ideia, o Ubuntu mais recente está usando a versão 24. O Debian 12 estava utilizando a versão 22.3. Então tem essa diferença. O Linux Mint estava utilizando a versão 24. Ou seja, são distribuições irmãs que tratam esses detalhes de uma forma um pouquinho diferente, sabe? E às vezes vai ter aquele mísero detalhe que vai fazer diferença no seu jogo. É difícil dizer. Por isso que o conselho que o Ed deu, de, tipo, se você é um gamer, você tá
Não necessariamente na última versão, mas próximo, pelo menos, é uma coisa interessante. E aí você tem, tipo, Flatpak, Snap, que trazem, às vezes, o Mesa, por exemplo, já empacotado junto. Eu acho que no final das contas é tudo um grande depende, né? Porque uma distribuição como um todo, Bleeding Edge, não necessariamente é útil pro gamer, porque, tipo, a última versão do Gnome tanto faz, a Uhum. última versão de alguns pacotes específicos tanto faz, mas kernel e drivers e até a última versão do Steam também é interessante. Então, é aí que a gente entra nesses mistos também. Tem distribuições como o Pop! OS, que até, de certa maneira, como o Fedora, que algumas versões ali estão alguns pacotes estão congelados naquela versão, né? Tipo, o Fedora 40 sempre vai ser o GNOME 46. Ponto. Enquanto o kernel segue sendo atualizado, o driver segue sendo atualizado. Então, nesses casos, acho que é mais interessante. Eu acho que um sistema completamente bleeding edge, eu acho que é mais para entusiasta mesmo, sabe? Eu não vejo um caso de uso assim onde realmente é isso ou não dá para usar, sabe? Mas quando a gente entra nessas misturas, aí começa a abrir mais casos de uso que façam mais sentido. Esse conteúdo foi bem maneiro, né? E você sabia que ele é só um corte de um episódio do Geocast? Nesse episódio completo você pode conferir tudo isso e muito mais. Basta clicar no card aqui ao lado.